Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a tua Bíblia Sagrada ali no livro de Gênesis. Gênesis, glorificado seja o nome de Jesus, no capítulo 13, para a glória do nosso Deus. Agradecemos a liderança desta casa, a qual nos deram a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouquinho que o Espírito Santo falar aos nossos corações. Tá? Glorificado seja Deus. Capítulo 13, Abraão e Ló. Assim fala o seu subtítulo. Amém, irmãos? Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai. E até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. E não está a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, bem regada. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Amém, irmãos? Até aqui. Os irmãos se assentem, fiquem à vontade para a glória de Deus. O irmão Manuel já está ali dando a sua tradicional risadinha, porque sabe que... Nós tivemos aqui, meus irmãos, hoje pela manhã, pela graça do Senhor Jesus Cristo, na escola bíblica dominical. E essa temática a qual nós iremos trabalharmos hoje foi trabalhada de uma forma mais abundante, né, pela manhã. Então, é um apelo que nós fazemos para toda a igreja, da necessidade de nos esforçarmos por estarmos na escola bíblica dominical. O coração de todo pastor anseia uma igreja cheia, né, com muitos irmãos, com muitas almas salvas para a glória do Senhor Jesus, mas ante uma igreja cheia, porém capacitada por resistir às adversidades que o mundo tende
a lhe proporcionar. E como nós alcançamos esse tal estado de aperfeiçoamento em Deus? Estudando a santa e bendita palavra do Senhor. Então, que os irmãos possam conscientizar-se e poderem estarem presentes com frequência na escola bíblica dominical. A temática da mensagem a qual eu viria a atribuí-la seria a iminente chegada do juízo de Deus. É uma mensagem cujo conteúdo, muitas das vezes, nós não nos deparamos, infelizmente, nos púlpitos cristãos da nossa geração. Porque, infelizmente, nos é apresentado um evangelho cuja natureza não se reveste da responsabilidade que nós temos como crentes, primeiramente, diante de Deus e, segundo, diante da sociedade. Um evangelho cuja centralidade de sua mensagem tende a nos afastarmos da essência da fé cristã e se aproximarmos mais dos anseios que este mundo corrompido pelo pecado tende a nos proporcionar. Venha para Jesus, tá? Porque os seus problemas acabaram. Venha para Jesus porque acabou os seus problemas econômicos. Venha para Jesus, tá? Porque assim você vai se ver livre de todos os seus problemas sociais. Ô irmão, você está perdendo o seu tempo. Venha para Jesus porque você não vai ter mais crise na saúde. Talvez venha para Jesus porque não mais você terá problemas, por um exemplo, com a violência urbana. E uma coisa que nós temos que nos conscientizarmos, que o alvo do nosso posicionamento cristão não é qualquer tipo de favor de uma perspectiva humana a qual nós possamos alcançarmos. O nosso alvo como cristãos é o maior prêmio a qual a nós Deus pode proporcionar para as nossas vidas, que é a salvação das nossas almas. Como crentes enfrentaremos batalhas. Como crentes enfrentaremos lutas, adversidades, como qualquer outro ser humano da face da terra. Mas a diferença é que quem não está em Cristo se deparam-se às lutas e a elas se entregam. Mas nós, como servos do Deus vivo, passando pelas mesmas adversidades, nós nos entregamos a elas, porque cremos num Deus poderoso, em um Deus fiel para com as suas promessas, e que mediante as adversidades da vida, através do seu modo e do seu tempo oportuno, Ele se revelará de forma grandiosa e milagrosa, sempre nos concedendo a vitória. Então não é o fato, meus irmãos, de nós não passarmos por adversidades, mas sim como nós as enfrentamos. Sem Cristo, muitos se suicidam, muitos entram em estado depressivo, muitos enfrentam situações adversas, mas nós como cristãos passamos de cabeça erguida, em nome da nossa fé. Não sei
a adversidade. Não sei qual a dificuldade e a luta que o irmão ou a irmã tem passado, a qual levar a se adentrar neste lugar esta noite. E saiba que o Deus a qual você veio adorar é contigo para te dar a vitória. Através do texto bíblico, nós aqui nos deparamos com uma passagem bem conhecida pelos irmãos, a qual Abraão ali, mediante uma promessa de Deus, se adentrara a uma região direcionada por Deus através dos seus familiares, que incluía seu sobrinho Ló. Decorrente de algumas dificuldades que envolvia ali o seu negócio, eles tiveram que se separar. E culturalmente falando, quem tinha a primazia da escolha era o chefe da família, era o chefe do clã, que nesse caso era Abraão. Mas Abraão oferecera para o seu sobrinho o privilégio nesse momento de escolher para onde queria se direcionar com seus bens, com a sua família, com seu clã em especial. E a sua escolha foi uma escolha não muito vantajosa. Falo isso na perspectiva dos olhos de Deus, tá? E antes de prosseguirmos, aqui nós encontramos uma das primeiras evidências de um Deus a qual nós servimos em nossa geração, que é um Deus gracioso, um Deus todo-poderoso, que poderia determinar o que quisesse nas nossas vidas, inclusive a direção do nosso caminhar. Mas Ele nos dá a livre escolha para que possamos escolher um Deus gracioso. Escolha o caminho que a irmã quer seguir, irmã Jéssica. Escolha, presbítero Leonardo, o caminho que você deseja trilhar. Mas o perigo há, meus irmãos, quando nós se tornamos vítimas da nossa própria natureza. Quando as nossas escolhas se afastam das premissas de Deus e passamos a escolhermos conforme os padrões do mundo. Quando lhe foi dado o direito da escolha, o que Ló fez foi em direção à região da Campina, que ficava ali às margens dos rios, do grande mar, e por causa disso era verdejante, pois devido às circunstâncias daquela localidade chovia em abundância, o que plantava dava. Olhou Ló para aquela campina, opa, é o lugar a qual devo ir, porque ali vai me promover aquilo que eu tanto almejo, riquezas, bens materiais, tudo aquilo que tende muitas das vezes a aprisionar o coração do homem, infelizmente afastando-se da vontade do querer de Deus. Abraão, porém, foi no destino contrário, para o deserto. Eu vou em Mateus, capítulo 3, aonde Jesus ali fala sobre a porta estreita e a porta larga. Aonde Jesus ali ensina para os discípulos que aqueles que hei de aceitarem viver os preceitos e as vontades de Deus,
tendo por objetivo, tendo por ato conclusivo a vida eterna, tende a escolher o quê? A porta estreita. Enquanto aqueles que pensam de forma contrária, amando a aparência deste mundo, vivendo tudo aquilo que não agrada a Deus em prol de uma esperança momentânea, terrena e carnal, tende a buscar escolher, trilhar o caminho da porta larga. A porta estreita nos leva ao deserto. A escolha de Abraão foi deserto. A porta estreita para o crente nos leva para o deserto. Porque escolhendo a porta estreita, nós somos levados a abrir mão a tudo aquilo que satisfaz a nossa carnalidade, o nosso eu humano. Porém, no deserto, conhecemos a Deus. A porta larga vai nos levar para a grande campina, aonde ali irá satisfazer os desejos humanos. O desejo, o sentimento do orgulho, da inveja, da contenda por causa dos bens materiais. Tudo é válido para se alcançar-se o objetivo. Objetivo esse que nutre a nossa carnalidade. Assim diz um filósofo. Se eu tenho por objetivo o lucro, não importa que eu virei maltratar ao meu próximo, porque o meu objetivo é o lucro. Porta larga. E talvez, como seres humanos, podemos até sermos bem-sucedidos, enricarmos, ter muito patrimônio sobre nossa posse, sermos elogiados pela sociedade que almeja tudo isso, mas um coração, infelizmente, totalmente afastado de Deus. Antes no deserto, antes nas privações, na presença de Deus, caminhando conforme a sua vontade e o seu querer, do que estar no mundo, usufruindo das coisas que Ele oferece, mas tendo por resultado final a perdição eterna. Quem nós temos sido como cristãos na face da terra? A semelhança de Abraão na sua escolha ou a semelhança de Ló na sua respectiva escolha? A realidade da graça divina, Deus se revela como um Salvador. A Escritura apresenta Deus, antes de tudo, como gracioso. Sua disposição em favor da humanidade caída não nasce do mérito humano, mas do seu próprio caráter ou da sua própria natureza. Faz parte da natureza de Deus o nosso bem. Faz parte do caráter de Deus querer que todos nós sejamos salvos. Mesmo diante da rebelião, Deus se inclina para salvar. A graça não ignora o pecado, mas oferece um caminho de redenção. Em Gênesis capítulo 3, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, aqui se dirigindo às pessoas de Adão e Eva. E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Uma forma temporária de tentar corrigir o seu problema, o distanciamento da graça de Deus. Porém, em Gênesis, no capítulo 3, do verso 20 e 21, fala que Deus chamou Adão, o nome de sua... E chamou Adão
o nome de sua mulher, e Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e as vestiu. A ação graciosa de Deus de resolver o problema do pecado na natureza humana. A pele ali daquele animal aponta para um sacrifício, não imperfeito como nos moldes da antiga aliança, aonde ali o sacerdote tinha que ofertar um determinado animal em prol dos pecados daquele indivíduo, porém daqui a um ano teria que ofertar de novo. Pois é. Porém o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, um sacrifício a qual fora feita uma única vez em sua perfeição, o sacrifício de Jesus por mim e por você, a qual nos constituirá novamente amigos de Deus, aonde infelizmente por causa do pecado, um dia fomos estabelecidos inimigos do próprio Deus. A ação graciosa de Deus em salvar a humanidade diante do seu estado lastimável de pecadores. Em Colossenses 1, do 13 ao 14, fala da seguinte forma: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Jesus é a nossa redenção. Jesus é a solução dada graciosamente por Deus para a humanidade, a qual estava condenada à condenação eterna. Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Estando em Cristo, tudo vai bem. Não estando com ele, tudo passa a ir muito mal. A inevitabilidade do juízo. Aqui entra uma realidade que nós precisamos termos conhecimento com muita propriedade. Porque o Deus gracioso também é um Deus de fogo consumidor, cuja sua natureza não compactua com o pecado, deixando bem claro isso. Em meio a uma geração onde passou-se a normalizar a prática do que é errado. Uma sociedade que se satisfaz em si reconhecer que aquilo que é contrário ao querer e à vontade de Deus passou-se a ser normal. Pois é. Vivendo a sua vida da sua forma como quer viver, escolhendo as campinas do Jordão, como fez Ló, achando que as suas escolhas não geram para você resultados. Vivendo ao seu bel prazer, conforme o mundo estabelece que ande, e se dizem bem-aventurados e felizes. Há um juízo iminente de Deus para o coração do homem que se satisfaz na prática daquilo que não agrada ao seu coração. E precisamos estarmos atentos como igreja, para que não venhamos cair nessa armadilha diabólica. A inevitabilidade do juízo. Deus não ignora o pecado. Embora gracioso, Deus é justo. Sua santidade exige que o pecado seja tratado com seriedade. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão debaixo de condenação.
como está em Romanos, capítulo 3, do 23 ao 24. O juízo de Deus é real, inevitável e imparcial. Ele não pode simplesmente passar por cima do pecado, pois isso violaria sua própria natureza. Não podemos tratar o pecado com leveza, como se fosse algo que não viesse requerer da gente uma atenção especial, um sinal amarelo no farolzinho da nossa vida espiritual. Aquilo que Deus julgou na cruz não pode ser normalizado na vida do cristão. Em 1 João, no capítulo 3, do verso 6, qualquer que permanece nele, em Deus, claro, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu e nem o conheceu. Inclusive, foi uma temática bem abordada entre os irmãos aqui na escola bíblica, sobre a chamada carta de palha. Quem prestou atenção, a carta de Tiago, que fala sobre a fé e as obras. Carta de palha porque alguns estudiosos históricos entendiam que Tiago estava falando que a salvação era alcançada mediante as boas obras. E não era isso que ele queria dizer na essência, no seu relato. Que a fé, ele quis dizer o quê? Que a fé, ela sem obras, ela se constitui uma fé morta. Uma fé que não surte nenhum efeito na vida do cristão. Você é salvo, pastor André? Sou, porque eu creio em Jesus. Mas uma fé cujos passos se alargam em buscar tudo aquilo que as campinas do Jordão têm a me oferecer. Tenho a fé em Deus, mas passos reduzidos, cujo objetivo é de agradar a Deus através das minhas atitudes. Sei que o irmão está passando por adversidade, mas eu me recluso em ir lá e apoiar. Eu sei que há algum irmão que está passando por uma adversidade a qual a minha intervenção poderá amenizar a sua aflição e a sua angústia, mas eu me retorno, eu volto atrás em querer fazê-lo. Por quê? Porque eu estou preocupado única e exclusivamente com os meus próprios interesses esses que estão ligados diretamente ao Campina do Jordão. Uma fé morta. Essa mesma fé a qual uso para poder anunciar: eu sou salvo. Será mesmo? A fé sem obras, ela é morta. A partir do momento que o meu cristianismo me inibe em fazer aquilo que agrada a Deus, é momento de rever os meus conceitos. Porque eu vou até longe em falar, não apenas os favores diversos de Deus na minha vida é colocado em xeque, mas principalmente a minha salvação. Que tipo de fé nós temos desenvolvido na nossa caminhada cristã? Será que uma fé que agrada a Deus? Que nos leva a escolher o deserto, apesar das adversidades que Ele pode me proporcionar, assim como fez Abraão? Eu opto por escolher a tal da Campina do Jordão. Pois é. Antes escolhermos a porta estreita do que nos satisfazermos
em buscar escolher a porta larga. Um pouco mais à frente, no capítulo 14 do mesmo Gênesis, Jó, nessa sua peregrinação até a campina do Jordão, ele é alcançado novamente pelo Deus gracioso, a qual ali, a partir do verso 12, ele é vitimado, ele é sequestrado, ele é afligido por um determinado rei que invadira a terra. Estava ele ali prisioneiro, com os seus bens agora fiscalizados, tomado por posse daquela autoridade, toda a sua família, inclusive ele, destinados a viverem uma escravatura naquele reinado. Porém, Abraão olhou para aquela situação e se comportou de uma forma totalmente diferente, aonde muitas das vezes cristãos dessa geração, infelizmente, se posicionam. Alguém me fez mal, ele está passando por algo difícil, ele que se vire. Ló não me impulsionou para o deserto, agora que ele se vire com os problemas dele. Mas Abraão não se comportou dessa forma. Ele se comportou genuinamente como um verdadeiro cristão tem que se comportar. Um coração perdoador, um coração misericordioso, que passa a olhar para o próximo, não com um olhar de desprezo, nem de ódio, mas com um coração abençoador. Sabe o que Abraão fez? Pegou os auxiliares, armou-os, foi até aquele rei e tomou o seu sobrinho de volta, com toda a sua fazenda e com toda a sua família. O Deus gracioso novamente agindo sobre Ló. Mais uma oportunidade Deus dá para Ló se afastar dos desprezos deste mundo e se voltar para os braços do Pai. Mas infelizmente, qual foi a atitude de Ló? Nem pensou, talvez eu vou voltar para onde Abraão está, para perto do meu ente querido que tanto me abençoa, porque lá eu sou seguro. Não. O desejo pela campina do Jordão permaneceu e continuou ele sua peregrinação até a cidade de Sodoma e Gomorra. E o texto fala que eram cidades que ali era composta por homens muito maus. Como nós estamos administrando essa ação deste Deus gracioso nas nossas vidas? Será que estamos com os nossos corações abertos por ouvir a sua voz? De contemplarmos a sua glória que é manifesta diariamente no nosso contexto e se rendermos às suas vontades? Ou insistimos em permanecermos na nossa dureza de coração? Deus, no capítulo 18, no capítulo 19, os irmãos me desculpem para que nós possamos avançarmos. Ló recebe os 2 anjos em sua casa, assim o título fala, verso 19, capítulo 19. E o contexto nos apresenta que aqueles anjos se achegaram a Ló. E os habitantes daquela cidade, entregue às paixões carnais deste mundo, ansiavam por possuir aqueles 2 varões. Não para simplesmente levar para um restaurante e ali saborearem de forma amistosa uma deliciosa refeição. Não para poderem andarem pela cidade em um caráter de turismo e poder mostrar as obras arquitetônicas que ali estavam. Não.
Eles ansiavam por tomar posse daqueles varões, por alimentar a sua carnalidade. Uma relação homoafetiva. Tá? Essa era a natureza dos habitantes daquela cidade. Porém, Ló, na sua dureza de coração, optava por permanecer lá. No capítulo 19, no verso 1, nos apresenta Ló, aos olhos humanos, ser beneficiados por aquela sociedade. Porque o texto fala assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló, sabe o quê? Assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou o seu rosto em terra. O que significa estar sentado na porta da cidade? Se assentavam à porta da cidade no Antigo Oriente aqueles que eram cidadãos privilegiados daquele lugar, homens de alto respeito, homens que tinham em posse muitas riquezas, né? Então se constituíam ali uma espécie de classe jurídica das questões que permeavam as situações da cidade. Então, onde passava era aplaudido, aonde passava era cumprimentado, aonde passava era homenageado pelas pessoas. Afinal de contas, qual o coração do homem entregue às paixões desse mundo que não se agrada com esta realidade? Buscamos honra própria, buscamos exaltação própria. As coisas de Deus nas nossas vidas passaram a ficar em último plano, porque agora o que eu almejo, agora o que eu foco é aquilo que alimenta o meu coração carnal. Apesar de contemplar com seus olhos a realidade daquela localidade, sabendo que isso vai de forma contrária ao Deus que servia, por causa das paixões, optou por permanecer. Vale a pena abandonar o pecado em prol das coisas de Deus? Vale. Valeria a pena para Ló abandonar o seu status social para viver em comunhão do Deus do seu parente Abraão? Valia. Mas ele não pensou dessa forma. O texto fala que aqueles varões viriam a ser vitimados por essa natureza pecadora, repugnante que prevalecia naquela cidade. Mas o texto, a partir do verso 12, nos fala da seguinte forma: então disseram aqueles varões a Ló, depois de todo o contexto que acontecera: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e as tuas filhas, todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tornar as suas filhas, né, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, no versículo 15, né? Os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, homem, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Sabe o que aconteceu? Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher,
e pela mão de suas filhas, dizendo: o Senhor misericordioso, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Seria a semelhança de uma circunstância dessa que está em iminência, o juízo de Deus sobre o pecado. Pastora Patrícia, vamos embora deste lugar, porque o juízo de Deus vai chegar. Mas a pastora Patrícia, ela está tão apegada pelos benefícios que aquele lugar está, ela fala: pastor André, vamos fazer o seguinte, vamos amanhã. Aí eu chegaria: pastor, vamos embora. Mas o seu coração apegado pelas paixões, não, vamos deixar para ir semana que vem. Até o ponto de pegar pelo braço: pastora, vamos embora, porque tudo isso aqui vai ser destruído. Com muita insistência, com muita angústia, tentar convencê-la a abandonar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tão apegado, tão apaixonado pelas riquezas, que Ló não dava crédito, inclusive àqueles anjos que assim lhe reportavam. Esta mensagem nos é pregada esta noite pelo Espírito de Deus. E é como se os próprios anjos estivessem diante de nós, nos convidando para essa atitude. Saia no meio deste mundo. Abandone a paixão pelo pecado. Deixe de se revestir a essas perspectivas que o mundo te apresenta como agora sendo normais. Saia do meio deles e se aproxime cada vez mais de Deus. Que as nossas atitudes não venham ser igual a de Ló. Pensarmos duas vezes, titubeando na atitude certa que tem que ser tomada, que é abandonar o pecado, que é abandonar o diabo e viver plenamente na presença do nosso Deus. E só para complementar, estavam de saída daquela cidade, com muita pouca vontade de assim fazê-lo. E o texto fala que no verso 25, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Agora o verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela olhou para aquela destruição e o seu coração, à semelhança do seu marido, apegada nas paixões materiais que aquele contexto lhe proporcionara, desejou voltar. Se tornou numa estátua de sal. A Bíblia fala que o Senhor Jesus convida a sua igreja para ser sal da terra e luz do mundo, tá? Mas uma categoria de sal que tem por objetivo salgar a sociedade com o quê? Com a santa e bendita palavra de Deus. Mas também há uma outra categoria de sal, cuja Bíblia fala, que não serve para outra coisa que não seja ser lançada no chão e ser pisada pelos homens. No ofício sacerdotal do antigo tabernáculo, o sal ele era usado para as atividades cerimoniais. Mas quando esse sal perdia a sua propriedade, né? Os sacerdotes pegavam esse sal e colocavam em torno do tabernáculo, para que as pessoas pudessem andar por cima e não terem
os seus pés contato com a terra. Será que um crente que se posiciona como Ló e a sua mulher não pode se constituir espiritualmente em uma estátua de sal, à semelhança dessa que nada serve? Deixou de salgar. Não tem mais propriedade de fazer diferença na vida de ninguém. Porque os seus objetivos humanos se sobressaíram aos objetivos de Deus para com a sua vida. E aqui eu já parto para o encerramento. Que não venhamos cairmos no erro de nos vermos como a mulher de Ló, mas que, vivendo a plenitude do Altíssimo, apesar das adversidades que a porta estreita e o deserto pode nos proporcionar, possamos caminharmos em obediência ao nosso Deus. Que as pessoas possam ver a diferença nas nossas vidas. E que até Cristo possa se tornar enraizado em seus corações, elas possam ver em nós o exemplo a ser seguido. Que assim falou Paulo para a igreja. Nossa família, nós, inclusive foi um termo usado hoje na escola bíblica, sobre a realidade de um pastor. Aqui na congregação nós temos o pastor Joel como nosso pastor local, né? Capacitado e levantado pelo Espírito Santo para esse ofício. Mas cada um de nós podemos carregar conosco pastores dos nossos lares. Porque pela graça do nosso Deus, pelo favor do Deus abençoador, gracioso, nos concede o privilégio de termos em nós o conhecimento da verdade. E a transmissão do conhecimento desta verdade para a nossa família os levará a não se constituírem estátuas de sal de que nada pode se aproveitar. Podemos sermos pastores do local a qual nós trabalhamos. Podemos sermos pastores da escola a qual nós estudamos. Uma luz que hei de brilhar em meio a um contexto da sociedade que, infelizmente, como Sodoma e Gomorra, se satisfazem em viver em plenas trevas. Você quer ser essa luz de Cristo? Você quer ser esse sal que salga a vida das pessoas? Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ufa, não é fácil não, irmãos. São mensagens que tendem a falar de forma profunda aos nossos corações e fazermos uma autoanálise como ministro para sabermos se nós temos autoridades para assim o fazer. Então, através de muita reflexão, de muita oração e de muito perdão, nós pedimos a Deus para que esta verdade viesse ser plenamente anunciada. Que ela possa fazer diferença na minha e na sua vida. E que possamos enxergarmos a fé a qual nós dizemos sermos salvos de uma outra forma. Encararmos a fé em Jesus com plena responsabilidade diante de Deus e para com os homens. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo. Eu agradeço ao teu santo nome, Senhor, pelo privilégio de reunirmos aqui, meu Pai, para podermos sermos edificados através de sua palavra. Ó Deus, não permita, ó Deus, que nós nos constituirmos, meu Pai, Ló nas nossas vidas, olhando para a campina do Jordão e abandonando, meu Pai, a nossa fé, priorizando as coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus sempre em último lugar.
Ó Deus, mas que nós possamos fazermos igual a Abraão, independente dos problemas que isso possa nos trazer, independente das perseguições que isso não possa nos provar, independente, meu Pai, de tudo aquilo que venha se levantar contra nós, antes estarmos no deserto, antes vivermos as lutas, antes vivermos as dificuldades da vida, mas sempre na sua presença. Ó Pai, abençoa o teu povo, renova a tua igreja, abra a nossa mente. Não vale a pena, meu Pai, viver conforme este mundo, mas sim vivermos conforme o seu querer e a sua plena vontade. Te louvamos, glorificamos e agradecemos por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que as palmas louvem o nosso Deus. E eu passo o microfone para o pastor Joel, em nome de Jesus Cristo.